Você é feliz com Jesus? Onde começa ou como é que se faz para que o Espírito de Deus venha e tome a direção, e enche o teu coração e te dê a tranquilidade? São alguns fatores, né, irmãos? Povo de Deus. Você veio na quarta-feira? Quem veio na quarta-feira? Pois é. O que falamos? Está lá, está no YouTube. Mas o que nós ouvimos de Deus nessa quarta-feira? Só lembrando, tá? O conselho que o rei Davi deu para o seu filho, que é um conselho do Espírito de Deus para nós. Foi quarta-feira. Que conselho foi? Então, vou só um pedacinho, só uma provinha. Davi disse assim para Salomão: e tu, meu filho, Salomão, meu filho, né, conhece o Deus de teu pai. Olha só. Ou seja, meu filho, você tem que ter a sua experiência com Deus. Você não pode ficar, né, somente se pautando na comunhão que eu tenho com Deus. Ou seja, eu tenho a minha, Davi estava dizendo isso. Você tem que ter a sua experiência com Deus. Porque é diferente, você... Foi até o Jó que disse: eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, quando o poder de Deus operou na vida dele. A comunhão com Deus é íntima. É o Espírito de Deus e você. Tem gente que acha assim difícil. Eu sou novinho na fé. Imagina se Deus não vai dar atenção aos seus bebezinhos. Imagina. Pastor, então quando está assim muito cascudo, muito velhinho na presença de Deus, já é diferente. Não. É o mesmo cuidado. Abraão estava com 99 anos. Quem sabe? Pois Deus chegou para Abraão, o que disse? Deu-lhe uma boa chamada, né, pessoal? Ele tinha dado ouvidos a Sara. Foi fazer o que Sara sugeriu. Deus falou: Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Ou seja, não escorrega mais não. Posso falar? Não dá bobeira. Claro que Deus não ia usar a expressão que eu falei agora. Aí o Davi, estou só lembrando, irmãos, essa palavra é tão forte dentro de mim, porque é o amor de um pai querendo o filho bem-sucedido, querendo o filho protegido nos braços de Deus, querendo ver o filho dirigido pelo Espírito de Deus. Qual é o pai, a mãe que não quer ver seu filho bem-sucedido? Fala para mim. Só se não tiver juízo, né, pessoal? Se for uma pessoa, né, com os parafusos frouxos, como a gente diz. Todo pai quer ver o filho, né, bem-sucedido, né, inteligente, vencedor, saudável. Sim ou não? Batalhador. E foi o que o Davi fez com Salomão. Não vou repetir esse culto, obviamente, porque hoje nós vamos contemplar outra parte simples e tremenda de poder, viu, pessoal? Olha, muita gente se atrapalha, cai em ciladas, entra em ciladas, dá brecha para o mal, por não vigiar exatamente essa parte que nós vamos ver hoje. Vai comigo no livro de Isaías. Livro do profeta Isaías. No capítulo 26. Aqui é um versículo só. O livro de Isaías, no capítulo 26, é só um versículo aqui, tá? Vocês sabem que versículo é? A Bíblia foi repartida em capítulos, versículos, né? Para que se encontre facilmente aquela parte que se deseja, para identificação, lógico, você vai dizer, eu li na Bíblia, na palavra de Deus, está lá no livro tal, no capítulo tal, no versículo tal, né? Então, para posicionamento como endereço. Então, gente, Isaías capítulo 26, versículo 3,
O que diz aqui? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Interessante, né? Aqui ele está falando com Deus. Está dizendo que Deus vai conservar em paz a pessoa cuja mente, seus pensamentos, estejam firmes, cuja mente está firme em ti, em Deus. Porque ele confia em ti, entra a confiança. Mas aqui está, povo de Deus, um dos maiores bens que um ser humano pode alcançar neste mundo, a paz de espírito. Às vezes as pessoas não dão valor, gente. A gente vê, por exemplo, tem gente que não dá valor à saúde, só dá quando bate no hospital. Tem gente, não estou dizendo que são todos, mas tem gente que não dá valor à saúde, à própria vida, à vida em si, ou seja, o presente de Deus, que é o dom de viver, família. Tem gente que não dá valor. Mas quando passa pelo vale da sombra da morte, não é Deus que leva não, tá? E a pessoa quase perde a vida. A gente vê muito isso. Um dia desse, numa reportagem bem curtinha, bem breve, um senhor que esteve nas últimas, literalmente desenganado, ele disse assim: hoje eu vejo a vida de outra forma. Ele disse: hoje eu observo coisas mínimas que eu nunca dava atenção. Ele disse: hoje eu sou capaz de olhar um pássaro voando. Eu não tinha tempo para essas coisas. Ele disse: hoje eu tenho o prazer de ver o colorido, literalmente as coisas da vida, o colorido de uma mata, de flores. Essas coisas que ninguém dá atenção, que eu não dava atenção. Mas o que ele falou mais importante foi: eu não dava valor à minha própria vida, nem à minha família. Satanás faz de tudo para depreciar o ser humano, gente. Faz de tudo para distrair as pessoas de tal modo que as pessoas se perdem no vazio e muitas vezes, né, acabam caindo na cilada sem perceberem de seguir o curso da sociedade, achando que nada vale a pena, que ninguém vale nada, que não vale a pena a vida, que não vale a pena lutar. Enfim, o engano de Satanás. E gosta demais de atuar na mente. Principalmente se essa pessoa não tiver o capacete da salvação, ou seja, a mente firme naquilo que Deus fez, que Ele garante, que Ele faz, aquela comunhão no Espírito, mas pensamentos firmes, o diabo engana. Como ele gosta de jogar o ser humano para baixo. Como o diabo gosta que as pessoas depreciem a vida. Ah, que vida é essa? A pessoa sai para fazer alguma coisa. Caramba, quando ela está com a mente fomentada pelo mal, ela só consegue ver o mal. Olha só, todo mundo correndo. Olha só, tudo caro. Olha só, tudo... Ela só vê dificuldade. A pessoa tem que renovar seu entendimento. Então, essa parte de Isaías é tão objetiva, irmãos, povo de Deus. Percebe-se nitidamente uma oração dirigida a Deus para dizer: tu, Senhor, tu conservarás em paz. Uma afirmativa de quem crê na presença de Deus para dizer: o Senhor vai conservar em paz aquele cuja mente está firme no Senhor. Ou seja, eu sei que se os meus pensamentos forem firmes no Senhor, então eu vou estar tranquilo, porque o Senhor está vendo que eu dependo do Senhor e me lanço no Senhor. Isso é muito importante, pessoal. Não deixar os pensamentos vagueando. Não deixar os pensamentos vulneráveis, tá? As setas que vêm, porque às vezes, quando surge um problema, normalmente o coração logo se mexe, né? Logo vem, tenta vir uma tristeza. E aí, se não vigiar, o cérebro vai trabalhar demais. Aí é que vai somar aquilo tudo que ficou armazenado lá, dos momentos difíceis, dos momentos ruins, das fases ruins da vida. E é quando o diabo consegue, muitas vezes, levar uma pessoa a um fundo de poço. Vigia seus pensamentos. Vigia seus pensamentos. Eu falei hoje pela manhã, tem pessoas, gente, que se prendem até pelos sonhos. Cuidado para não dar brecha. Teve um sonho que haveria uma desgraça. A pessoa já acorda em desespero.
e fica com aquele pensamento cristalizado, apavorado. Isso é uma prisão espiritual. Como o diabo gosta de aprisionar as pessoas pelo medo. Quantos de vocês já leram na palavra? Eu não quero mexer muito. Hoje nós estamos indo apenas em 2 partes da palavra. Aqui, daqui a pouco eu te digo outra parte. Mas quantos aqui já leram na epístola de João, lá atrás, não é no Evangelho, que o Senhor Deus manda que se jogue o medo fora? Então, é claro, gente, que uma pessoa recém-convertida, ela não vai entender isso num estalar de dedos. Mas, aos pouquinhos, vai entendendo, porque à medida em que a pessoa vai entendendo a palavra no seu coração, vamos dizer, processando aquela palavra, procurando entender bem, aí o Espírito Santo vê o interesse da pessoa, ele descortina aquela palavra. Ela diz, entendi. Como perder o medo, pastora, cercado de tantos perigos? Aí, a renovação da mente. Vamos lá. Pensamentos firmes. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Se você colocar isso dentro do seu coração e firmar seu pensamento, o Espírito de Deus vai ver que você confia nele, que você crê na sua palavra. Gente, há pessoas que se assustam quando a gente diz isso. O único compromisso de Deus é com a sua palavra. Ele diz no livro de Jeremias assim, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Ou seja, coloca a minha palavra no seu coração, firma a minha palavra no teu pensamento, creia de todo o coração, e eu me obrigo, porque eu falei isso, então eu vou cumprir o que está escrito. Tranquilo? Tranquilo? Você vê a importância, eu falava hoje de manhã, a importância da pessoa ler a Bíblia num momento, de tirar um tempinho assim, bem confortável. Pode ser 10 minutos, 15. Mas assim, um momento confortável. Que você esteja inteiramente dedicado àquela leitura para entender e guardar. Eu sempre digo, olha, o cristão que vai amadurecendo, ele não enjoa de ler o mesmo versículo várias vezes, mas procurando entender. Por quê? Porque é Deus quem está falando. Então não pode esquecer. Eu falei rapidamente sobre sonhos. Há pessoas que seguiam, já passei momentos de muitas críticas por conta disso, mas eu provo na palavra de Deus. Muita gente diz assim, mas Deus dá um sonho ruim para a pessoa se precaver. Se Deus mostrou alguma coisa, você pode ter certeza que é porque essa pessoa conhece bem a palavra e ela já tem a solução que Deus dá, para não cair na cilada. Então ela se firma na palavra de Deus, na solução, e não na insinuação de um sonho ruim. Porque que tipo de pai é Deus para você? Que pai ele é? Se ele joga uma desgraça e diz, vai acontecer uma desgraça, e ele faz a desgraça. Que Deus é esse se ele mesmo diz assim, na boca do seu filho aqui na terra, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso que eu falei está na Bíblia? O que eu falei está na Bíblia? Pastora, a senhora mexeu com uma coisa muito séria. Pessoal, olha bem o que está escrito aqui. Tu conservarás em paz, falando com Deus. Tu conservarás em paz. Paz de espírito, paz na mente. Ou seja, pensamentos bons, tranquilos. Porque a paz é um sentimento aqui dentro do coração, amém? Amém? Mas quantos pensamentos ruins roubam a paz? Quantos pesadelos roubam a paz? Quantas más notícias entrando pelos ouvidos, o cérebro processa aquilo e o coração tem medo. O cérebro é fantástico, pessoal. Vigia a cabecinha, irmãos. Tem que vigiar os pensamentos. Pensamento ruim, deleta. Vem para a palavra. Pastora, quem dera que fosse tudo assim. Para que serve o capacete da salvação? Para que o motociclista deve usar capacete? Faz parte das normas. Vamos lá. Para que precisa usar? Para proteger a cabeça de pancada. Proteger do mal. Então é para guardar o que é bom e não deixar o mal tocar. Você pode dizer amém? Amém.
Você pode dizer graças a Deus? Tu conservarás em paz. Deus só vai conservar em paz uma pessoa que lança sua confiança nele, que tenha pensamentos firmes nele. E onde estão esses, que pensamentos são esses? Eu vou inventar pensamento? Não, não preciso inventar. Eu não preciso. Quando eu penso no sacrifício do Calvário, eu penso que tudo que Jesus fez foi por mim. Então, quando vem um pensamento ruim, eu não preciso aceitar, porque foi Jesus quem sofreu no meu lugar. Ele sofreu para me dar vida e vida. Então, é aí que muita gente se perde, porque não discerne aquela seta que vem e não repreende. Tu conservarás em paz. Olha, eu disse só ia mostrar 2 partes, tá bom, eu vou mostrar 3 hoje. Marca aqui e vai aqui. Logo depois você tem o livro de Jeremias. Deixa marcadinho aqui, vai no livro de Jeremias. Lá no capítulo 23. Deixa eu te mostrar uma coisa. Livro de Jeremias. No capítulo 23 do livro de Jeremias, versículo de número 28, diz assim, vai comigo? O profeta que teve um sonho, que conte o sonho. E aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Que tenha palha com o trigo, diz o Senhor. 29, vai? Não é a minha palavra como fogo e como um martelo que esmiuça a penha? O que é mais forte aqui, a palavra ou o som? Espera aí, a palavra ou o trigo? Não, o trigo ou a palha, pronto. Vamos fazer a pergunta certa. O que é mais forte, o trigo ou a palha? Com o trigo você faz alimento. A palha você toca fogo, ela dura? Num minuto, ela fogo, acabou. Sim ou não? Isso te diz alguma coisa? Não? Deus está dizendo, joga fora igual a poeira das cinzas da palha. Ela incendiou, joga fora. Que isso, pastora? Povo de Deus, hoje é um culto cujo título é libertação. Libertação e cura. Jesus disse, se o Filho pois vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muita gente se deixa aprisionar por medo, muita gente se deixa aprisionar por maus pensamentos, mas muita gente cai numa prisão violenta por causa de um pesadelo ou um sonho maligno. E conhecereis a verdade? Vamos atentar para a palavra. O Espírito Santo está fazendo uma comparação da palha com o trigo. A palha com o trigo. A palha você põe fogo. Deus está falando no final que Ele é o fogo. A palha incendeia. Passa um vento. E o trigo você faz alimento. Sacia a tua fome, não sacia? Então entendemos a consistência, o peso, o poder do trigo. Jesus está dizendo, olha, se o sonho for ruim, deleta, varre da tua cabeça. Varre, palha ou trigo. Pastora, mas Deus pode. Gente, olha só. Ou cremos nos cuidados de Deus, ou ficamos vulneráveis. Nada acontece por acaso. Voltando lá em Isaías 26, versículo 3, vamos lá? Vai comigo? Tu conservarás, novamente, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Porque ele falar de confiança é preciso ter uma base muito sólida, de uma relação sólida, firme. Fazer assim, confio. A gente pode falar de natureza, né, pessoal? Você já viu um tomate querer virar banana?
Ô pastor, a senhora está falando coisa desconexa. Não estou não. Jesus diz que a pessoa que é boa, cujo coração é bom, os frutos dela também são bons. Mas se o coração for mau, os frutos serão maus. Jesus diz que pelos frutos se conhece a árvore. O mundo espiritual é muito sério, pessoal. Muito sério mesmo. O diabo não perde uma oportunidade de encontrar alguma coisa onde ele possa se agarrar. Uma das coisas, o medo. O medo é maligno. Ele é tenebroso. Ele é ruim. E o diabo gosta de apavorar. Ele gosta de assustar. Ele gosta de prender as pessoas. Então, igreja, atenção. Deus só vai conservar em paz a pessoa cujos pensamentos estejam firmes nele. Gente, a paz é um dos maiores tesouros que o ser humano conquista nessa terra. Porque para você estar em paz é porque está tudo bem. Ninguém fica em paz quando as coisas estão péssimas. Ninguém está plenamente em paz quando está no meio de uma guerra, de turbulência, sem expectativa de vitória. Mas quando você tem certeza absoluta, e essa certeza que vem de Deus, ninguém tira a tua paz. Porque essa paz é o próprio Jesus dentro da gente. Então, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Vigia seus pensamentos. Vigia seus pensamentos. Porque ele confia em ti. Deus sabe, gente, quem confia e quem não confia. Pastora, eu confio em Deus, mas como eu posso confiar em Deus se eu não vejo Deus? Porque eu aprendo a confiar na sua palavra. Palavra de Deus. Deus tem compromisso com a sua palavra. Amém, pessoal? Que tipo de pai é Deus para você? Volta e meia eu pergunto isso. Então vamos lá. Que tipo de pai é Deus para você? Para os seus filhos, para o seu povo? Então vamos lá. Lá em Efésios, no capítulo 2, carta aos Efésios, capítulo 2, no versículo de número 4, de 4 a 6, vamos lá? 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Olha a posição que Jesus dá para a pessoa que o aceita. Vamos então, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, nossos sentidos? Então vamos lá, eu perguntei que tipo de pai é Deus para você. Olha o versículo 4. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. O que significa isso? Vamos lá? A misericórdia, pessoal, é um sentimento que toma conta de quem tem compaixão daquele que errou. É isso mesmo. Vem do latim, palavra composta, miséria mais córdia, coração, para ter a misericórdia de quem errou. Tem gente que não tem misericórdia nem de si mesmo, é tão duro consigo. Como assim, pastor? Tem gente que não consegue se sentir amado por Deus. Que tipo de pai é Deus para você? Se você vê na Bíblia, tá, o amor de Deus se estendendo para a humanidade, na pessoa de Jesus, dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, deu, para que todo aquele que nele crer não pereça, não se perca, mas tenha. Gente, quem vai querer uma pessoa do seu lado eternamente? 1000 anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quatrilhão. Vai, multiplica aí, matemática infinita. Só um amor infinito de Deus, que não tem limite. Gente, por que ter medo? Se o Espírito de Deus veio para a tua vida. Que tipo de pai é Deus para você? Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Pastor, se Deus me amasse, eu não tinha passado por lutas. Esse é um pensamento enganoso,
Muda teus pensamentos, deleta esse pensamento. Procura conhecer o amor de Deus. Vai para o sacrifício. Olha o sacrifício do Calvário. Vai para o Calvário contemplar o sacrifício de Jesus. Por causa da maldição da lei, ele leva chicotadas. Por causa dos pecados, nossos pecados, ele leva chicotadas. Desde o pecado de Adão, ele leva as pancadas. Pensa. Pessoal, o cristão não pode aceitar a investida do diabo. E Satanás, muitas vezes, ele encontra uma falsa legalidade porque ele consegue firmar pensamentos. Eu não nasci para ser feliz, eu não nasci para ter saúde, eu não nasci para vencer. Como o diabo gosta? O diabo gosta de jogar o ser humano para baixo. Satanás quer ver o ser humano destruído. Ele não pode tocar em Deus. Ele não pode tocar em Jesus. Igreja, vamos atentar. Jesus veio para isso. Uma das coisas que o apóstolo João escreveu foi que o Filho de Deus manifestou-se aqui nesse mundo para desfazer as obras do diabo. Coisa não é uma brincadeirinha. O diabo existe. Ele é perverso. Só que ele não pode sair destruindo qualquer um. Não pode. Então ele usa dessa falsa legalidade. Se ele joga e a pessoa aceita, agora conhecendo a palavra, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Diabo, você é um mentiroso, porque Deus me amou e entregou Jesus no meu lugar. Amém, igreja? Vamos aprender a filtrar pensamentos, irmãos. Vamos aprender a filtrar pensamentos. É lamentável, mas muita gente não trabalha seus pensamentos. Não trabalha a sua mente. Muita gente aceita as sugestões da sua mente como se fossem seus próprios pensamentos o tempo todo. Não consegui, não está difícil, não vou conseguir. Isso dificilmente se consegue. E eu sempre vivi assim. E meu pai sempre falava isso comigo. Ou a minha mãe sempre dizia que eu não ia conseguir nada na vida e tal. Falamos sobre isso há poucos dias atrás. Então, gente, Deus já nos amou. Deus já nos amou. Você sabe o que separa o ser humano de Deus? O que separa o ser humano de Deus? Pecado. O que separa o ser humano de Deus é o pecado. Então Deus está esperando que a pessoa escute a palavra dele, para que ele possa entrar na vida dela e vá trabalhando. Um exemplo, quando Deus mostra aquele pecado ou aquele erro que a pessoa comete. Você quer ver uma coisa que parece simples, mas que aborrece tremendamente a Deus? Quando o cristão vive murmurando, pessoal. Deus diz, digo fraco, eu sou forte. Para de murmurar e vai orar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Pega a palavra, testamento, põe no coração, firma o pensamento, vai no altar de Deus. Você tem Deus como pai. Diga, Deus é meu pai. Diga, Deus é meu pai. Foi para isso que Jesus veio, o preço foi alto demais. Eu fico muitas vezes pensando comigo mesmo, pessoal, como vai ser naquele grande dia quando Jesus disser, eu fiz isso por você. Você não assumiu 1/10 do que eu fiz por você. Viveu atormentado com pensamentos ruins. Viveu pressionado com os sopros malignos do inferno. Que isso, pastora? Jesus entrou no barco. Ele primeiro colocou os 12 e disse, passemos para o outro lado. Ou seja, entrem aí nesse barco, vamos embora. Começar a navegação tranquila. Navegação representa o curso da vida. Vamos lá, entrem no barco. Passemos para o outro lado. Entraram. Só que Jesus fisicamente estava tão cansado, o corpo físico. Estava físico aqui na terra, corpo igual ao nosso. Estava cansado. Jesus caminhava, que não era brincadeira, para curar, para libertar, para ensinar, enfim. E aí Jesus pegou no sono. Um sono profundo do corpo cansado. Uma grande tempestade veio sobre aquele barco. A tempestade era violenta. O vento era tão forte que jogava as águas por dentro do barco, por cima do barco, dentro do barco, de modo que o barco quase virava. Você sabe que pelo menos 3 apóstolos ali eram pescadores profissionais. Na verdade eram 4, contando com o André, irmão do Simão. Todos eles eram pescadores. Tiago, João
Estavam pescando junto com o pai quando Jesus passou e chamou os 2 filhos. O Simão Pedro e o André, irmão dele. Então, pelo menos 4, vamos dizer assim, que eram profissionais. Gente, um profissional da pesca que atua em alto mar, ele conhece as manhas dos mares. Não fica apavorado à toa. A coisa era gravíssima. Quando os discípulos viram que a água estava invadindo, que o barco estava jogado, que havia perdido, eles perderam completamente o controle, eles se apavoraram e foram acordar Jesus. Jesus acordou, corpo cansado, se levantou, ou seja, tomou a sua postura, não é? Assumindo ali, e repreendeu tudo. Quem lembra disso? O vento forte e a fúria das águas. A Bíblia não diz que fez-se bonança? Diz ou não diz? Mas o que Jesus fez com os discípulos? Perguntou a eles assim: onde está a vossa fé? Pastora, não tem lógica eles terem ficado totalmente apavorados? Não. Ô pastor, porque Jesus estava com eles. É que eles não conheciam bem a Jesus ainda. Tanto que Jesus acabou com o vento e acalmou as águas. Não acalmou tudo? Acalmou tudo? Então Jesus acalmou a tempestade? Não existe nada que fuja ao controle de Jesus. Sabe quem é Jesus? A palavra. A melhor coisa que uma pessoa faz, pessoal, ao aceitar Jesus, é começar a ouvir a sua palavra e aprender a confiar. Confiar em Deus é confiar na palavra. Se tem uma coisa que Deus não quer, é filhos apavorados. Invoca o nome dele. Chama o nome dele. Entrega o problema para ele, mas faz sério. Vai lá, seja qual for o problema. Aí os discípulos ficaram tão atônitos, que eles diziam uns aos outros assim: que isso? Quem é esse que até o mar acalma? Até os ventos acalmou, o mar acalmou, tudo lhe obedece. Tudo lhe obedece. Preciso conhecer melhor Jesus. Deus amou o mundo e mandou Jesus. Agora, gente, é lamentável. O mundo rejeitou Jesus. E muitas pessoas que aceitam Jesus não procuram conhecê-lo melhor. Quem é esse Jesus? O Filho de Deus. Mas eu não tenho Jesus em carne hoje para chegar, tocar no manto dele, dizer a ele: bota a mão na minha cabeça. Não precisa. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. A palavra da Bíblia é viva se ela entrar no seu coração e você firmar seu pensamento. Agora olha o versículo 6, vai. Quem vai comigo? E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Olha, gente, não é ficção, não é historinha. Se você não colocar o que Deus fala dentro do seu coração e firmar seu pensamento, Deus não tem compromisso. Que isso, pastora? Eu disse, o compromisso de Deus é com a sua palavra. Tem que estar no coração, tem que estar no pensamento. Um pensamento firme, 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 firme. Quando você tem a palavra viva dentro do seu coração, você tem comunhão com Deus, você não brinca com Deus. Você é uma pessoa que aceitou Jesus, você se submeteu à palavra, obedeceu, desceu as águas do batismo. Se não desceu, sabe que precisa, quem sabe? Todo mundo precisa batizar nas águas? Precisa ou não precisa? Precisa, pessoal. Precisa, pessoal. Precisa ser batizado do Espírito Santo. Imagina nas águas. Então, obediência à palavra. Mas precisa entender a palavra e assumir seu lugar. Assumir sua posição. Quando assume que aceitou Jesus, Jesus veio morar na sua vida, então agora fica fácil entender as coisas espirituais. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Se você está na palavra, você está num lugar alto, alto de altitude, onde o diabo não consegue tocar.
Ele pode gritar, pode espernear, pode ameaçar, mas tocar ele não pode, porque aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Tá dando para entender, claro, tranquilo, em nome de Jesus, amém? Voltando lá em Isaías 26. Aí de novo, pastor, é a nossa base, pessoal, é nossa base. Isaías 26, 3. Então, novamente, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele é isso que Deus está procurando no seu povo. São dois polos extremos que nunca vão se encontrar: a fé e o medo. A fé e o medo. Você pensa no polo norte e no polo sul. Quando é que o planeta vai dobrar e os dois polos vão se encontrar, se juntar? Nunca. A fé e o medo. Por isso Jesus repreendeu os discípulos, perguntou: onde está a vossa fé? Onde vocês perderam a fé? Onde é que ela está? Onde ela se encontra? Ou seja, ela não está no coração. Vocês não estão com um pensamento firme. Povo de Deus, é tudo muito simples, não é difícil, mas é abrir o coração, ler com toda atenção, um pouquinho, e meditar, colocar aqui dentro. Se eu creio em Deus, o Deus que criou este imenso universo, se eu creio que Ele criou tudo que eu vejo com os meus olhos físicos, e aquilo que eu sei, que a Bíblia diz, que com os olhos físicos eu não vejo anjos. Você vê anjos? Mas eles existem ou não existem? A palavra de Deus garante. Olha, eu acredito que se eles não existissem, nós não estávamos aqui. Nós não estávamos aqui. De quantos perigos Deus dá livramentos, que os filhos de Deus não chegam nem a tomar conhecimento. E o que Ele faz por intercessão, hein, gente? Sim ou não? Deus não mandou 2 anjos para tirar Ló de Sodoma? Mas quem foi que orou a Deus? Abraão. Então Abraão orou e Deus mandou 2 anjos a Sodoma para tirar o sobrinho dele. Olha que coisa tremenda. Povo de Deus, o compromisso com Deus é através da palavra, sem a palavra nada. Então é preciso primeiramente colocá-la no coração e assumir. Mas é preciso pensar: não, eu não tenho medo, não vou ter medo. Por quê? Porque Deus me garante isso, isso, isso. Então eu tenho meu pensamento firmado em Deus. Não é difícil mudar a sua história. Eu digo que é uma equação muito simples. São 3 fatores: o que você tem no coração, o que você tem na sua mente e o que você solta pela sua boca. Os sentimentos, os pensamentos e as palavras vão trazer o resultado de toda a história da sua vida. Se você guardar a palavra no coração, firmar seu pensamento na presença do Espírito de Deus e não duvidar, e se você abrir a boca e falar como Deus fala, como Deus manda, o diabo não consegue ter espaço. Tentar ele tenta, mas ter espaço é diferente. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Amém, igreja? Curva a sua fronte. Pai, muito obrigada. Nós agradecemos de todo o nosso coração. Que privilégio e honra, Senhor, ouvir a Tua palavra. Senhor, podemos contemplar, Senhor. Sim, sem que os nossos olhos físicos vejam, porque os nossos olhos espirituais contemplam, Senhor, a grandeza do Teu amor, dos Teus cuidados, do Teu zelo. Oh, Pai querido, até contemplamos a Tua paciência com o mundo como foi conosco. Quantos anos vivemos sem o Senhor? Sim, não conhecíamos o Senhor. O Senhor esperou por nós. Que nós abríssemos o coração um dia para ouvir a Tua palavra. E hoje o Senhor está nos alertando, Senhor, sobre a força dos pensamentos. Quanta gente, meu Pai, não consegue confiar porque a mente não está firme. A mente oscila, então o coração tem medo. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque ele confia em Ti. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai. Lembramos, sim, por isso eu lembrei no início, Pai, do conselho que o rei Davi deu a Salomão, quando Davi estava bem velhinho e passaria o trono para o seu filho. E então ele disse: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai,
com um coração perfeito. Conhece o Deus de teu Pai e serve-o com um coração perfeito, uma alma voluntária. Senhor, que privilégio, Pai. Que honra, Senhor. Conhecer o Senhor, entender, Senhor, esse mundo espiritual, contemplar a grandeza do teu amor. Quando lembramos o apóstolo João que escreveu: aquele que é nascido de Deus não peca. Não, Senhor, não tem prazer no pecado, porque tem prazer na santidade, tem prazer em te ouvir, tem prazer em estar nos teus braços. Um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de justiça, a justiça do Calvário, o preço que Jesus pagou para que ninguém viva atormentado, para que ninguém viva no desespero, vulnerável aos perigos, porque habita no teu esconderijo. Senhor, muito obrigado. Pai, que privilégio ter o Senhor como nosso Pai. Amém, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Obrigada, Jesus.